Estudaremos nessa lição sobre a promessa de cura divina. O texto áureo está em Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdade prática de Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. A leitura bíblica é Isaías 53, versículos de 1 a 5, Mateus 8, de 14 a 17, Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo 8. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Na cruz, Jesus realizou a obra completa e definitiva da redenção. Esse sacrifício não só nos redimiu, mas também nos deu direito de buscar a cura divina. Deus, em seu amor infinito, deseja aliviar a dor e o sofrimento do seu povo. No ministério de Jesus, nós vemos essa manifestação de compaixão de forma poderosa. A cruz é a prova de que ele deseja nos curar e restaurar, consumando o plano divino. A promessa de cura divina é uma verdade bíblica, mas deve ser entendida em sua verdadeira dimensão. Jesus não só salva, mas também cura. No entanto, é importante saber que a cura diz respeito às coisas desta terra. Doenças e enfermidades são realidades terrenas. No céu não haverá pranto, nem dor, nem morte, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz: Deus limpará dos olhos toda lágrima, porque as primeiras coisas são passadas. Porém, a promessa de salvação nos leva além desse mundo. Somos salvos na terra, mas a salvação nos conduz à eternidade com Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, expressam como no céu os redimidos vão exaltar a salvação. Diz o texto: digno és, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Salvação é uma promessa superior, estudada na semana passada, que transcende o tempo e ecoa na eternidade. E essa prioridade da salvação sobre a cura é vital. Em certos momentos históricos, alguns movimentos cristãos exaltaram a cura acima da salvação, mas isso inverte a ordem bíblica. A cura é uma dádiva temporal, voltada para este mundo, enquanto a salvação é um dom eterno, entendendo que no céu não haverá doença a ser curada, ou enfermidade alguma, consequência do pecado, porque estes já foram derrotados. A promessa da cura divina é uma promessa para este lado da eternidade, uma bênção temporária concedida por Deus, mas a salvação, essa sim é uma promessa gloriosa, que nos prepara para o céu, onde nós viveremos com Deus livres da dor e de todas as marcas do pecado. A cura divina é uma manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Deus não só perdoa as iniquidades, como também cura as enfermidades, como afirma o Salmo 103, versículo 3. Embora a cura seja uma promessa maravilhosa para este mundo atual, ela é inferior à promessa da salvação. A salvação é a obra maior, ela afeta a nossa alma e a nossa eternidade com Deus. A cura é uma graça e uma antecipação do poder que será completamente revelado na glorificação do corpo. Assim, a cura ela nos lembra que Deus não se importa apenas com a nossa alma, mas também com o nosso corpo. Mas o seu propósito é revelar o grande e infinito amor de Deus. Ele não cura sempre, mas quando faz, para mostrar um vislumbre do céu, da gloriosa manifestação final do seu amor na glorificação do corpo. O primeiro ponto da lição fala sobre a promessa bíblica da cura divina. A Bíblia nos oferece uma promessa inabalável de cura divina. Isaías 53 nos apresenta Jesus como o Messias que sofreu em nosso lugar, suportando tanto os nossos pecados quanto o fardo das nossas enfermidades. A origem da palavra enfermidade vem do latim. Infirmitate significa fraqueza, indicando uma falta de força que tanto pode ser física como mental ou moral. Na cruz, a obra de Cristo foi completa
completa, perfeita. Jesus na cruz nos libertou do império do pecado que reinava sobre os nossos membros e nos deu direito à cura. Ele não apenas salva, mas também cura. E esta promessa se confirma em Mateus capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Durante seu ministério, Jesus mostrou o cumprimento dessa promessa. E esse texto citado é uma prova disso. Em Mateus 8, ainda lemos que ele curou a sogra de Pedro e libertou muitos endemoniados e curou muitos enfermos. Esse era o plano divino desde o início, que o Messias levasse sobre si as nossas enfermidades, mostrando o seu amor tanto para nos salvar como para nos restaurar. No Novo Testamento, nós vemos que os primeiros discípulos criam nessa promessa. Eles oravam e ungiam os enfermos com azeite, conforme Tiago nos ensina, e eles testemunhavam da cura e do poder de Deus. Marcos capítulo 6, versículos de número 12 e 13, a Bíblia diz: Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Os ministros são chamados a orar e a ungir com óleo, porque a obra de Jesus no Calvário permanece viva e eficaz. Tiago 5, 14 e 15 diz: Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. É que não precisamos realçar que não é o óleo que cura, mas o próprio Senhor Jesus, através da fé, da oração da fé. A unção com óleo mencionada na Escritura é uma expressão de fé e obediência, mas o poder que cura não reside no óleo, e sim na oração fervorosa e na graça de Deus. O óleo é apenas um símbolo que aponta para a presença do Espírito Santo. Com o misticismo, o sincretismo religioso, que começou com o uso de relíquias sagradas, entre aspas, difundida pela Igreja Católica, algumas igrejas evangélicas tentam atribuir poderes milagrosos a objetos, como rosas ungidas, água sagrada, sal grosso, sugerindo de alguma forma que esses objetos podem curar. Esse tipo de prática não é fundamentado na palavra de Deus. É fundamental que nós nos aproximemos da palavra de Deus com seriedade. A falta de conhecimento das Escrituras levam algumas pessoas a acreditarem que rituais externos têm poder em si mesmos, mas a fé verdadeira tem seu êxito no poder de Deus. Em Atos 19, na narrativa sobre os aventais de Paulo, o texto começa com a seguinte expressão: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Nós não temos aqui indícios de que Paulo enviava os seus aventais de uso pessoal. Em Atos 5, na narrativa sobre a projeção da sombra de Pedro, nós não sabemos se era com o seu consentimento, mas cremos na efetividade do poder de Deus. Em Marcos, capítulo de número 5, no episódio da cura da mulher com fluxo de sangue, Jesus a detém para lhe dizer: tua fé te salvou. Em Mateus capítulo 8, versículo 13, Jesus cura o servo do centurião sem qualquer toque, sem objeto, sem nada visível, apenas pela fé. Por isso nós devemos nos empenhar em aprender a palavra de Deus e nos guiar pela verdade. Segundo ponto da lição: origem e consequências das doenças no mundo. As doenças e os sofrimentos que trazem têm sua origem na queda do homem. A Bíblia nos ensina que a desobediência de Adão e Eva abriu o caminho para o pecado e com ele para as enfermidades, a dor e a morte. Desde então, as doenças afetam o mundo como consequência do distanciamento de Deus, conforme Gênesis capítulo 3. É por isso que a cura divina tem como base a obra da redenção de Cristo no Calvário. E é somente através da obra de Cristo que nós podemos experimentar alívio e cura, conforme Isaías 53. Desde o início da criação, o impacto do pecado trouxe uma transformação radical, profunda e dolorosa no ser humano. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a Bíblia declara: do pó veio, ao pó tornarás. Uma sentença que revela como o pecado introduziu a corrupção no corpo. Acredita-se que antes da queda o homem possuía uma integridade no corpo. Porém, com o pecado e essa conexão interrompida, a corrupção passou a afetar toda a criação. Nós passamos a envelhecer e inevitavelmente morrer. Como nos lembra Hebreus capítulo de número 9, versículo 27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte é uma consequência direta do pecado, assim como as doenças que surgem em nosso corpo, seja de forma física ou mental. A primeira morte registrada é a de Abel, e é resultado da violência e da inveja do pecado do homem, mostrando que o pecado afetou não só a vida física quanto as relações humanas. E além disso, com a queda, a natureza tornou-se hostil, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 18, onde a terra, agora maldita, produz espinhos e ervas daninhas. Com o pecado, o ser humano
humano não só trouxe doenças em seu corpo, mas também reduziu a sua longevidade. De Adão e Sete, que viveram mais de 900 anos, a expressão do Salmo 90 colocou a expectativa de vida de 70 a 80 anos, com enfado e cansaço. A vida humana foi progressivamente encurtada pela corrupção e pela fraqueza causadas pelo pecado. Algumas enfermidades surgem naturalmente por causa do envelhecimento, mas Deus pode intervir e preservar as forças quando há uma missão integrada, específica. Por exemplo, o caso de Moisés, que além de ter escrito o Salmo, a expressão do Salmo 90, viveu até os seus 120 anos. E o texto bíblico diz que os seus olhos não escureceram, que morreu vigoroso. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Deus preservou a força de Moisés para que ele liderasse Israel até que Israel entrasse na terra prometida. Muitas doenças surgem de fatores externos, vírus e bactérias e fungos, ou internos, com a deterioração do corpo devido ao estilo de vida. Recentemente passamos por uma pandemia. A própria natureza física do corpo tornou-se vulnerável por causa do pecado. É por isso que a doença é uma das aflições que enfrentamos nesse mundo. No entanto, a obra de Cristo no Calvário abrange todas essas coisas, tanto do corpo como da alma. E conforme Romanos 8:23, aguardamos a redenção do nosso corpo. Hoje há doenças que se proliferam de várias formas, afetando tanto o físico como o mental. Doenças cardíacas, câncer, Alzheimer e a depressão. Embora a cura divina seja uma promessa bíblica, os crentes não estão isentos dessas enfermidades. Conforme citamos agora há pouco em Romanos capítulo 8, Paulo afirma que o nosso corpo ainda não foi completamente redimido e aguardamos ainda a restauração final. Algumas doenças vêm de forma natural, através do envelhecimento. Salomão cita isso no seu livro Eclesiastes, como por exemplo a perda gradual da visão e a força física com o passar dos anos, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículos de 2 a 3. Independente de sermos crentes ou não, uma consequência da condição decaída do mundo desde que o pecado entrou nele. Outras doenças surgem de decisões pessoais, escolhas erradas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala sobre a lei da semeadura, que de Deus não se zomba, aquele que o homem semear, isso colherá. Quando nós adotamos estilos de vida prejudiciais, por não cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo, conforme Paulo diz aos Coríntios, falta de atividade física, má alimentação, má qualidade do sono. Lamentações capítulo 3, versículo 39 diz o profeta Jeremias: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Que ele aponta que muitas consequências vêm das nossas próprias atitudes. Há também influências malignas que provocam enfermidade, conforme o que lemos em Lucas capítulo de número 13, versículos 15 e 16. O diabo, o nosso adversário, ele busca a destruição da humanidade e age com o desejo de trazer a morte e o sofrimento. Jesus mesmo descreve em João capítulo 8, versículo 44, que ele é homicida desde o princípio e pai da mentira. E esse propósito do diabo não se limita apenas à morte espiritual, mas também se estende ao desejo de afligir, causar dor ao homem. O exemplo citado de Lucas capítulo 13, da mulher encurvada, estava há 18 anos presa por Satanás, demonstra claramente que essa enfermidade era de origem espiritual e maligna. Mas embora algumas enfermidades resultem de ação maligna, lembrando-nos de que o mundo está sob a influência do mal, a obra de Cristo na cruz do Calvário abrange todas essas circunstâncias. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A cura do corpo precisa ser acompanhada de uma transformação espiritual, de um compromisso com Deus, para que a pessoa viva em liberdade e em plenitude, uma vida abundante, como Jesus prometeu. A verdadeira cura de Jesus é mais do que restaurar o corpo. Ela é um convite à salvação, à liberdade no espírito e ao serviço a Deus. E isso fica mais claro com o paralítico no tanque de Betesda. Jesus, quando curou, o advertiu para não pecar mais, para que algo pior não lhe acontecesse. João capítulo 5, versículo 14. Independente se a doença vem da nossa natureza decaída, fragilizada pelo pecado, ou das nossas escolhas, todas elas podem ser uma oportunidade para que Deus manifeste o seu poder e o seu amor por nós. Seja como for, Deus cura sim. Quando Deus cura, Ele não só alivia o sofrimento, mas também glorifica o seu nome. E conforme o auxílio teológico na lição de professor, que diz em seguida, explique que as enfermidades têm origem na queda. Todavia,
Todavia, nem toda enfermidade é consequência de algum pecado, como acreditam os amigos de Jó. Explica que os críticos da doutrina bíblica da cura divina não compreendem todo o alcance e significado da obra expiatória de Cristo. O sofrimento de Cristo foi por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Isaías 53, o servo de Javé experimenta rejeição e sofrimento, não como consequência de sua própria desobediência, mas em favor dos outros. Terceiro ponto da lição: Jesus Cristo cura sim. A cura divina não é apenas um ato isolado da compaixão de Deus. Ela é uma parte integral no seu plano redentor. Desde os tempos de Moisés, no deserto, Deus se revelou como médico do seu povo, quando declarou: "Eu sou o Senhor, que te sara." Êxodo capítulo 15, versículo 26. E esse mesmo plano continua no ministério de Jesus, quando vemos Cristo curando e sentindo compaixão pelo sofrimento humano. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O poder de cura de Jesus não é restrito ao passado. A Bíblia nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O mesmo Jesus que curou a mulher com fluxo de sangue e devolveu a vista ao cego de Jericó, é capaz de operar a mesma cura hoje, através do seu Espírito presente na vida da igreja. Mas como podemos de fato experimentar a cura hoje? Em primeiro lugar, é preciso ter fé, crer que Jesus tem poder para curar e confiar no seu poder. Mateus capítulo 7, versículo 12, a Bíblia diz: "Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, fazei-o também." Em Tiago, somos instruídos a buscar os líderes da igreja, para que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Também somos chamados a perseverar em oração, compreendendo que o tempo de Deus pode não ser o nosso tempo. Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Alguns se preocupam e fazem a seguinte pergunta: buscar auxílio médico, quantos ora por cura é falta de fé? Buscar auxílio médico é sábio e não é falta de fé. É responsabilidade nossa cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Se buscamos a Deus em oração para sermos curados, ele promoverá os meios para que isso ocorra. E a rejeição às multiformes maneiras de Deus operar e demonstrar o seu amor é falta de fé. Tratamentos e a medicina não é substituir a fé pela ciência. Também não é fé na ciência. E rejeitar isso é incompreensão do amor de Deus. Então ore, vá ao médico, faça tratamento e cuide do seu corpo. Deus pode curar de muitas maneiras, seja através da restauração natural do corpo, da intervenção médica ou de um milagre direto. Em todas estas circunstâncias, agradeça a Deus, confiando que de um jeito ou de outro Ele estará cuidando de você. Como o título diz, Cristo cura sim. No entanto, precisamos manter em nossa mente que a cura física não pode ofuscar o Evangelho. É necessário um coração que se aproxima de Cristo não apenas pelos benefícios materiais, mas pela profunda verdade do Evangelho, o qual é a maior de todas as curas. Cura física nem sempre leva à salvação. Cura sem o coração agradecido, comprometido com Deus, não produz frutos eternos, é apenas temporário. Quando Jesus cura, Ele confirma a boa nova de salvação. Por isso, a pregação do Evangelho deve sempre vir junto com o entendimento de que Cristo cura e salva. Estas duas coisas andando lado a lado. Nós concluiremos essa lição com o nosso entendimento renovado, que a obra de Cristo na cruz não garante apenas a salvação, mas também a cura divina. Por meio do nome poderoso de Jesus, podemos orar por outros e esperar a experiência da cura, com fé e humildade. Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E assim, confiantes em seu amor e em seu poder, sabemos que podemos nos achegar a Ele, certos de que o nosso Senhor é capaz de curar as enfermidades do seu povo. Sim, Jesus cura sim. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós, Senhor.